Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, HTTP3, Anel de Brilhante e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tá chegando o Natal e os Correios há 30 anos fazem uma campanha das cartinhas de Papai Noel, onde você pode adotar uma cartinha. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Tem em algumas cidades, você pode até fazer online. Em São Paulo, por exemplo, você consegue fazer online. Rio de Janeiro não. Tem umas 5, 6 cidades que você consegue fazer online, mas não são todas as agências, mas oferta bem abundante. Você vai numa dessas agências, adota uma cartinha, compra o presente, embala e entrega para os Correios na agência determinada e eles cuidam da entrega. Tem esse lado de solidariedade, esse espírito natalino, essa corrente do bem. A gente vê tanto no Facebook lá os videozinhos de corrente do bem. É uma oportunidade para você de fato fazer uma corrente do bem, mais além de curtir e compartilhar. São cerca de 1 milhão de cartinhas por ano e você tem coisas como de presente, a criança pedindo caderno para estudar, lápis, borracha, panetone, casaco, blusa de frio para avó. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio para você realizar o sonho de uma criança na campanha Papai Noel dos Correios. Notícias. Cocatec. O Facebook tá com as ações baixinhas, tá lá embaixo. Menor preço desde abril de 2000 e lá vai fumaça. Desde abril de 2017, ano passado. E aí, muita gente vai falar, não, porque esse ano foi muito escândalo pro Facebook, Cambridge Analytica, blá, blá, blá. Tem a questão do número de usuários, sim, que não tá aumentando. Isso é uma questão real. Provavelmente ele ligado com privacidade, ligado com a questão da Cambridge Analytica propriamente tal. Embora eu acho que, do ponto de vista de quem joga dinheiro no Facebook, foi uma coisa boa, né? O anunciante quer que a sua mensagem mude o comportamento da pessoa. Então, se você consegue mudar o resultado de uma eleição, olha o potencial, olha como os anunciantes estão olhando pro Facebook. É uma coisa que a gente tem que pesar, analisar, embora tenha aquele papinho, não, tem que ser consciente, né? Mas a gente sabe muito bem como funciona a cabeça dos anunciantes. Então, tirando essa questão do número de usuários, a gente tem que lembrar que o momento, falei isso aqui já, coisa de uns 2, 3 meses atrás, que tá começando a pintar um cenário de crise, de virada. Não é só o Facebook que tá lá embaixo, é a Apple. A Apple perdeu praticamente a Bovespa nos últimos dias. Amazon, Google, o mercado acionário tá começando a fazer aquela correção. Então é uma coisa para se preocupar do ponto de vista financeiro, mas no panorama do Facebook continua a mesma coisa. O Facebook tá também clonando mais uma vez o TikTok. TikTok é uma plataforma de Vine, videozinhos curtos, se juntou com o Musical.ly, então você pode fazer aquele lip sync que nos Estados Unidos, tem programa de lip sync nos Estados Unidos com artistas famosos, é uma febre, aí você até entende o ressurgimento do Vine 2, mas é muito pouco provável, que o Vine 2 vingue, que a solução, a cópia do Facebook vingue, né, o laço. Também é muito pouco provável que a gente ouça falar do TikTok daqui 3, 4 anos, porque o Vine passou, o momento do Vine passou, agora é o momento do TikTok. O Facebook, ele nunca conseguiu fazer uma ferramenta copiada, nunca conseguiu fazer, conseguiu sucesso comprando. Comprou o WhatsApp, colocou lá os Stories, comprou o Instagram, colocou os Stories, ok. Mas o Facebook lançou diversos aplicativozinhos que não colaram. Tem que lançar, tá certo lançando, vai que cola. Mas historicamente tende a não colar. Como, por exemplo, o IGTV não colou. No Snapchat, o chefão de conteúdo tá saindo fora e buscava aquelas parcerias com o Discover. Pois é, tá. Não é que o Snapchat ele esteja amaldiçoado, que vai falir, assim como o Twitter não vai falir. Assim como uma solução à la TikTok tem tudo também para não falir, pode continuar existindo. Se o Orkut fosse de uma empresa menor, talvez estivesse funcionando até hoje. Para os padrões Google, o padrão Facebook, é que não encaixa. De Twitter, seu Jack Dorsey tá ali pensando na questão de ter um botão de edição ou não, principalmente para corrigir erro de digitação. Isso é um problema às vezes, a gente erra a digitação, o corretor dá aquela trollada na gente, a gente não
não lê, ou às vezes até lê, corrige e não relê de novo, sai aquele erro, fica feio, né? Alguns. Tem um erro que eu não gosto de cometer, que é faltar o R no final de um verbo. Esse me mata. Trocar um S por um Z ou por um X, ok, tá ali pertinho no teclado. Agora, faltar o R no final de um verbo, esse erro me incomoda. Os demais, acento, pra mim sou de boa com isso, mas o R é um erro que eu não gosto de cometer. Seria legal ter essa opção de editar. O problema é a questão do retweet, que às vezes você pode editar e retweet e o coraçãozinho. Você com isso pode mudar completamente o sentido do que estava sendo dito, ou do que você entendeu que estava sendo dito. Então o seu Jack Dorsey falou, não, vamos estudar aí, vamos entender como é que vai ser esse caso de uso, né? Não vamos ter pressa. E falando de mercado, falar da SAP, que comprou a Qualtrics por 8 bilhões de trampetas, 8,3 bilhões de trampetas. Mas o que faz a Qualtrics, Coca? A função dela é pesquisa, na verdade experiência, o foco é na experiência. Hoje, né, por que todo mundo gosta do Nubank? Porque tem uma experiência legal. A Qualtrics consegue fazer um monitoramento de rede social, monitoramento em tempo real, diversas fontes, faz esse monitoramento para saber como é que tá o sentimento em relação à empresa. Ela ia fazer agora o IPO, a SAP foi lá e comprou. Com isso, a SAP fica mais competitiva com Oracle e Salesforce. De Apple, a iFixit fez o teardown do iPad Pro de 11 polegadas e também do Apple Pencil. O iPad é basicamente 2/3 de bateria e 1/3 a placa lógica. Chama a atenção que você tem 8 falantes, 4 woofers e 4 tweeters. A USB-C, ela é separada da placa lógica, não é soldada como acontecia com Lightning. E o Face ID, essa é uma diferença, né, para os iPhones. Face ID que funciona tanto na vertical quanto na horizontal, retrato e paisagem. O hardware é essencialmente o mesmo. De Apple Pencil, você tem trocentas diferença, você tem a bobina para fazer a recarga, mas o que chama de fato a atenção é que você tem uma malha capacitiva que identifica aonde que você está segurando o Apple Pencil. Então você deu aquele toquinho, né? Você fez o gesto, não é simplesmente fez o gesto. Tem como identificar aonde que você fez o gesto. Tem uma área sensível ao toque, pensa assim. E aí, com isso, você conseguiria, por exemplo, ter gestos mais complexos numa versão futura. O iPhone XR está enfrentando alguns problemas de produção. Há quem diga que a redução de pedidos que a Apple fez tem a ver com esse problema na linha de produção. Quem produz o reconhecimento, o Face ID, né, o reconhecimento facial, o hardware, está cortando a sua previsão de lucro. O problema enfrentado especificamente no amplificador de potência, o que daria problema no sinal, na radiotransmissão, mas parece que os estoques do iPhone XR estão bem cheios. Parece que sim, você tem uma grande procura pelo iPhone XS, sempre tem o iPhone top de linha, acaba sendo o mais procurado, e você tem uma procura pelos modelos anteriores. A galera tá indo de iPhone 8, tá indo de iPhone 7 e não tanto de 10R. Parece a maldição dos iPhones coloridos. Eu sinceramente achei que o 10R ia ser o grande sucesso de vendas, não em primeiro dia, não pro fãzão da Apple, mas para aquela galera que compra ao longo do tempo, né? Aquele usuário mais padrão. E parece que não, o que é uma boa coisa, porque hoje os smartphones eles estão muito caros, não é só a Apple não. Os fabricantes perderam a vergonha de colocar milão num smartphone. O Galaxy X, né, o dobrável da Samsung, o pessoal tá falando que vai sair aí por 1.500, 1.700 tramps. A gente vai pagando, eles vão, né, aumentando. E um iPhone 10, né, o 10S, não faz muito mais coisa que um 10R, que um 8. Tem a questão dos reparos, que é só troca. A preços, né, assim. Apple disse, o chip T2, se você tentar fazer reparos aí, né, em terceiros, nesses Macs mais recentes, né, com T2, talvez dê algum ruim. Legal, um MacBook Air com uma bateria, né, assim, que você pode trocar, mas aí já tem um T2 e bagunça tudo. Na revenda que você queira fazer uma manutenção, fazer alguma coisa, enfim. Agora, qual que eu quero saber mesmo é dos AirPods. Eu também quero saber, viu? Vou te falar que eu também quero saber, porque dá um nervoso a questão da bateria. Eu talvez force ali um reparo, né, pague uns 300, agora subiu 450 por um fone de ouvido, porque tá me incomodando. Já deu o que tinha que dar. Eu uso muito, uso diariamente, o dia inteiro, os AirPods. Tem o quê? 1 ano e meio, né? Já 2 aninhos ali, como eu uso muito, né? Ok, não 1 ano e meio. Estaria na hora de trocar a bateria. Só que, né, não tem como você trocar a bateria, tem que trocar o fone inteiro, R$450. Mas queria dar uma olhadinha nos novos AirPods pra ver, né, o que tem de novo. Dizem que, né, chega ainda até o final de 2018, chega ainda pro Natal. Aguardemos. A Intel disse que o seu modem 5G chega no mercado no segundo semestre de 2019. Pode ser
ser que pinte já no iPhone o 5G em 2019, mas mais provável é que fique para 2020. Intel falou que tá com o cronograma adiantado, mas né, Intel, né, vai saber. De atualização, Netflix agora foi atualizado, suporta a nova resolução do iPad Pro. Netflix que tá deixando de funcionar no Wii. Wii que é de 2006, o videogame, por questão da Nintendo. Netflix falou, não tem nada a ver com isso, a Nintendo que né, tá querendo parar. Agora, próximo ano, para o Play da Netflix. Talvez a Nintendo fale alguma coisa a esse respeito. Você pode pensar que são 12 anos, mas muita gente dá uso aos seus dispositivos, né? Tem aqui uma TVzinha velhinha, coloca um Wii e você tem Netflix. Netflix também divulgou o seu ranking de velocidade das operadoras aqui no Brasil e teve uma redução de velocidade média. É uma redução até mínima, se você for olhar, tá girando ali na faixa de uns 4, 5%. Mas você tem que lembrar que isso é velocidade média. É que nem temperatura do planeta, onde a média sobe ou baixa 1 grau. Isso é muita coisa. Você praticamente volta a ter desempenho do início do ano. Pode ser que esteja aí começando, né, em algumas regiões, né, aquela marmotagem, né, segurando a velocidade. Por outro lado, talvez tenha aumentado o número de usuários e a galera agora tá mais na internet móvel. Você consegue ver o Netflix agora no ônibus. Então você tem uma conexão naturalmente pior do que a conexão que você tem em casa. Mas você tem vários fatores. Falando de TV, YouTube VR chegou no Oculus Go. Nem demorou, né? Oculus Go, Facebook. Facebook que falou pro TSE, olha, seu Bolsonaro não promoveu posts. Também não promoveu nada no Twitter. Twitter afirmou. Só no Google que ele gastou R$1.000 com propaganda eleitoral. Nem Instagram. Facebook também falou, Instagram não teve impulsionamento do Bolsonaro. E hoje, tava esquecendo, finalzinho da tarde, Facebook ficou meio assim, ali umas 4h30, né? Uma horinha ali, ele ficou meio intermitente, a galera reclamou. O Facebook reconheceu, disse que foi um teste de rotina, que deu um ruinzinho, mas não deu maiores detalhes. Volkswagen, o aplicativo, tá se integrando com os atalhos da Siri. Você vai conseguir pedir pro seu iPhone, pedir pra Siri, liga aí os faróis, qual é a quilometragem? Destrava o carro. Esse aplicativo já é antigo, não tá disponível aqui no Brasil, tá na Europa, tá nos Estados Unidos. Esse aplicativo só foi agora integrado a Siri. Nos transportes, a Cabify fez uma parceria com a Easy e agora você, pelo Cabify, vai conseguir pedir táxi comum, corrida de táxi, ainda é experimental por hora, só em Porto Alegre. A BlaBlaCar francesa comprou a WeBus, que pensa no Uber só que para ônibus. Você quer pegar a sua turma de faculdade e fazer uma viagem, passar o final de semana numa fazenda, 2, 3 horas de viagem. Peraí, todo mundo junto, você pega um ônibus, aluga um ônibus, seria um Uber, né, de ônibus, a WeBus. Airbnb, assim como o Facebook, estão seguindo os passos do Google e acabando com a arbitragem forçada nas questões de assédio. Não é mais resolvido internamente na empresa, pode ir para a justiça. De Microsoft, ela está trabalhando numa migração, uma ferramenta de migração do G Suite, do Google. A gente tem que ter mesmo, né? A gente tem que poder escolher a plataforma que vai usar. Quero usar a G Suite, quero usar o Office 365. Tem que ser mais fácil essa migração de nuvens, até pelo bem da concorrência, para que o G Suite forneça serviços e a Microsoft também cada vez melhores. Amazon Nuvem, AWS, tem mais uma região, tem uma na costa leste, agora uma na costa oeste, exclusiva para o governo americano. Outra coisa que lembrou o Coca Smoke Machine, o HTTP3 agora é HTTP3, todo mundo adotando o número, né? Bluetooth 5, Wi-Fi 6, HTTP3 já era HTTP1 e HTTP2, só que queriam fazer o HTTP Quick, que é um HTTP não mais sobre TCP, em cima de UDP. Um projeto que começou como HTTP2, claro, né? Só que seria encriptado em cima de UDP, virou Quick e agora tem um novo nome oficial, HTTP3. Esse protocolo é mais rápido, é encriptado por padrão. Já tá rolando faz tempo, ele é de 2012, né? O experimento do Google 2012, já tá dentro do Chrome, já tá rodando aí. Hoje você tem aí, sei lá, 1% dos servidores suportando o Quick, o HTTP3. Facebook tá começando a adotar também, tende já a virar um padrão HTTP3. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. O Google anunciou um novo domínio top level, o .dev. Os registros vão ser abertos em fevereiro. E qual que é a verdade é que saiu um estudo que mostra que usar smartphone demais e computador demais dá ruim na visão. Óbvio que dá ruim demais, né? Não precisa nem falar, né? Sua mãe já sabia disso. Não fica vendo TV de perto, não joga tão perto o videogame, depois vai ter que usar óculos. Claro que você tem problemas, você fica muito tempo com o olho parado num único lugar sem se mexer, não lubrifica direito. Fora que muitas das vezes está ali 8 horas dentro de ar-condicionado,
lado. Então não é nenhuma surpresa, né? Você tem que sim ter cuidado com os olhos. O estudo em questão ainda fala, né, de ter uma alimentação balanceada, o risco do sol, mas óbvio que a luz azul dos eletrônicos acelera o processo de envelhecimento da visão. Seu Johnny Ive, junto do Mark Nilsson, do Apple Watch, fez pro aquele leilão beneficente final do ano, o Red, fez um anel de diamante, de diamante mesmo, um diamante único, grandão, que vai ser limado, vai ser cortado em formato de anel. Vai ter 2.500 faces. Obviamente o anel só vai ser feito, né, depois do comprador, quem ganhar o leilão, para saber o tamanho do dedo. Espera-se algo em torno de 150, 200 mil trumps pelo anel. Eu vou colocar no Instagram, @CocaTechPod, para você ver a foto de como é esse anel de brilhante, literalmente. Se você curte miniatura, na Alemanha, você tem um parque de diversões, digamos, de miniaturas, de modelos em miniatura e cidades em miniaturas. E o Google fez uma coisa mó legal, fez o Street View dessas cidades. Se você curte, vale a pena, é o Miniature Wonderland. E por último, se hoje tá na moda os filmes de heróis, Pantera Negra, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Thor, Hulk, X-Men, Doutor Estranho, Guerra Infinita, que trouxe uma temática mais adulta, os dilemas adultos para os quadrinhos nos anos 60, quem fez com que os quadrinhos deixasse, entre aspas, de ser coisa de criança, quem contextualizou os quadrinhos com o que estava acontecendo na sociedade, foi seu Stan Lee. Muitas vezes um autor de sucesso cria uma história, cria um personagem, e o seu Stan Lee criou literalmente universos. Stan Lee, Rick Escott, empate.